pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora falar sobre o núcleo. Obviamente você já sabe que o núcleo ele é característico de quê? De células eucarióticas, tá? Mas aí a gente vai fazer esse recorte aqui e falar dos componentes do núcleo e como que os cromossomos eles estão organizados, tá bom? Mas antes de tudo, antes da gente iniciar, vocês já sabem, o meu like lá e quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Bom, qual a função do núcleo? Qual a função? A função do núcleo, obviamente, é guardar o material genético das células eucarióticas. Como eu já falei, o núcleo está restrito às células eucarióticas ou células que possuem um núcleo verdadeiro, ou seja, significa verdadeiro e carióticas vem de carion, que significa núcleo. Ave Maria, olha como está escrito verdadeiro, mas você já sabe o que é. Então, são células que possuem núcleo verdadeiro, ou seja, possuem duas membranas, similar à membrana plasmática, circundando o material genético. Tem a função de guardar esse material genético aí, tá? Já tinha ali, ó. Vamos lá. A maioria das células possuem apenas um núcleo, tá? É o caso aqui, dessa célula aqui, a célula da glândula da cera da mariposa, tá? E aqui o neutrófilo, né? Agora, algumas células podem ter mais, tá? É o caso aqui, por exemplo, da célula da fibra muscular estriada. Essa célula aqui, ela tem até mais núcleo, porque ela é formada pela união de várias células. E a gente tem aqui também, no paramécio, também tem dois núcleos, tá vendo? Um macronúcleo, né? Um núcleo maior e um micronúcleo. Aí do ladinho dele aqui, um micronúcleo. Tá? A maioria das células tem núcleo arredondado, mas algumas podem ter um núcleo elíptico, irregular. É o caso aqui, por exemplo, dessa daqui, a célula da glândula de cera da mariposa. E nós temos casos também de células sem núcleo. Ela nasce, é o caso das hemácias. Elas nascem, né, na sua formação se inicia com a célula nucleada, mas ela, durante o processo, né, de formação, de desenvolvimento dessa célula, perde o núcleo para assumir a sua função final. Né? Vamos lá. O núcleo apresenta 4 componentes principais. Aqui, eu trouxe para vocês. A carioteca, que também pode ser chamada de envelope ou envoltório nuclear. O nucleolo, nucleoplasma, também chamado de cariolinfa, e a cromatina. Tá? E aí eu trouxe aqui essa figura para representar tudo isso, tá? A carioteca aqui, ó, envoltório nuclear. A cromatina, que está aqui de lilás, essas linhazinhas aí de lilás. O nucleolo, essa região aqui mais escura, tá? E nessa figura aqui é a mesma coisa, ó. Nucleolo, tá? Cromatina, nucleoplasma, a parte de branca, e o envoltório nuclear aqui. Tá? Vou falar rapidinho de cada uma delas. A carioteca, ou envoltório nuclear, ela possui duas membranas. Uma membrana interna e uma membrana externa. Tá? E aí tá mostrando aqui, nessa figura tá mostrando isso, olha aqui, a membrana interna, tá? E membrana externa. A membrana externa, ela está ligada ao retículo endoplasmático rugoso. Então a gente tem aqui, ó, a membrana externa. Eu vou até botar uma outra cor aqui na canetinha, porque para ficar mais visível, tá? Vamos desse lado aqui, ó, membrana interna e aqui membrana externa. Observe que a membrana externa aqui, ó, tá ligada ao retículo. Isso aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Isso tudo aqui é o retículo. E isso aqui, vou até botar de outra coisinha aqui para ficar mais evidente. E isso aqui é a membrana externa. Vocês vejam que ela está interligada, tá? A membrana externa está interligada ao retículo. A membrana interna se liga tanto à cromatina, que a gente mais tarde, daqui a pouco vai ver o que é isso, como a lâmina nuclear. Então, algumas células possuem aí de verdinho, ó, tá representando a lâmina nuclear, possui o quê? Um conjunto, citoesqueleto,
citoesqueleto, filamentos intermediários, formando uma rede aí que vai manter a forma do núcleo. Né? Aí, ó, filamentos intermediários que dão suporte e forma ao núcleo. Já falei. A carioteca também vai possuir poros, entre 3.000 a 4.000. Para que esses poros, já? Para permitir a troca de substância energética. As coisas precisam entrar e sair também do núcleo. Então, assim, e às vezes são coisas grandes, por exemplo. RNA é produzido no núcleo, ele precisa sair. Então, assim, aí a célula tem aí o poro, que são largos, e vai permitir a passagem, a entrada e saída de substâncias. Agora sim, os poros controlam, tá? Controlam. Eles são formados por 30 tipos de proteínas diferentes, que são chamadas de nucleoporinas, o nome é poros do núcleo, proteínas que vão formar o poro do núcleo. E essas proteínas vão produzir uma estrutura chamada complexo de poro nuclear. Então, as nucleoporinas, que são as proteínas que formam os poros, vão se juntar e vão formar uma estrutura complexa, chamada de complexo de poro de núcleo. E aí, nessa figura aqui, eu trouxe para vocês, eu vou até botar o apontador para ficar mais fácil de visualizar. Eu trouxe aqui para vocês isso, tá? Esse complexo, vocês estão vendo aqui, que são várias proteínas, tá? 30 tipos de proteína diferentes, muitas unidades de cada uma, para formar esse complexo aqui, que forma um poro e que controla a entrada e a saída de substâncias no núcleo. Não é qualquer coisa que pode entrar, passar pelo poro, ela vai controlar essa passagem. Nessa figura aqui está mostrando, né, na microscopia, esse complexo. Tá vendo aqui? Nós temos aqui, ó, várias proteínas. Aqui, membrana interna do núcleo. E aqui, membrana externa. E o complexo de poro. Esse complexo de poro, ele permite a passagem livre também de algumas substâncias. Tá? Contando aqui, ó, pequenas proteínas e outras moléculas dissolvidas em água. Contanto que o tamanho não exceda 5.000 datos. Então, passa livremente. Então, coisas maiores não passam, porque a célula precisa controlar essa passagem aí de substâncias, de proteínas maiores, controlar essa passagem. Tá? Então, aqui só para representar, tá? Para exemplificar isso, nós temos aqui, ó, vou botar o apontador, né? O complexo de poro. Então, assim, moléculas pequenas vão passar por aqui, né? E moléculas grandes não, a célula vai estar controlando essa passagem. Tá? O nucleolo é uma região do núcleo onde ocorre intensa síntese de ácido ribonucleico. Tá? Então, o ácido ribonucleico ribossômico, ou seja, o RNA ribossômico, é produzido numa região do núcleo e quando a gente usa substâncias para corar o núcleo, na verdade vai estar corando aí, a gente vai usar a substância que vai estar corando, a cromatina, essa região onde ocorre intensa síntese de ácido ribonucleico ribossômico, ou seja, RNA ribossômico, fica mais corado e aí a gente chama essa região de nucleolo. Tá? Por quê? Porque ali o RNA ribossômico ele é intensamente produzido, porque a célula produz muita proteína, então ela precisa muito de muito RNA ribossômico para estar formando os ribossomos, então está sempre sintetizando o ribossômico. E aí essa região se cora mais, porque o DNA está mais acessível, né, para ocorrer aí a interação com os corantes. Então a gente tem aqui, ó, nessa figura representando isso, aqui, ó, o nucleolo é aqui também, tá bom? O nucleolo, que é a região de intensa síntese de RNA ribossômico. O nucleoplasma é a solução aquosa, né? Ele vai ter aí água e substância dissolvida, nucleotídeos e por aí, várias substâncias dissolvidas aí. E aí, aqui é onde estão os cromossomos e a estrutura que formam o nucleolo e as substâncias dissolvidas aí no nucleoplasma. Também chamado de cariolinfa, tá? O nome já diz, plasma do núcleo, solução. Plasma da ideia de solução, linfa, a mesma coisa. Solução aquosa, onde vai ter sais, nucleotídeo, coisas dissolvidas.
A cromatina, agora sim, Chico, uma parte muito importante do núcleo. A cromatina. O que é a cromatina, Jaque? É o DNA mais proteínas. Então, todo o complexo, o conjunto de DNAs aí interagindo de moléculas de DNA, interagindo com proteínas, a gente dá o nome de cromatina. É o material dos cromossomos. A cada molécula de DNA unida a proteínas dá origem ao cromossomo e é formado de cromatina, que cromatina é o nome geral para DNA ligado a proteínas. Aí, a diferença de cromatina e cromossomo? Gente, a gente vai dar o nome de cromatina ao total, ao conjunto de DNA mais proteínas. Tá? E cromossomo vai ser cada molécula de DNA ligada à proteína. Cada célula vai ter, cada organismo vai ter um número de cromossomos diferente. Então, no cromossomo, o DNA está enrolado, empacotado em proteínas. E para que isso? Para que o cromossomo se liga à proteína? Olha, uma célula humana, para dar para vocês o exemplo aqui. Uma célula humana tem cerca de 2 metros de DNA. Gente, uma única célula tem 2 metros de DNA. Observe que a gente nem enxerga a olho nu uma célula humana. A gente vai precisar de artifícios aí, de aumentar o microscópio para poder estar observando células. Tá? E aí o que acontece? Cada célula tem 2 metros, cerca de 2 metros de DNA. 2 metros. Esses 2 metros devem caber nem na célula, é no núcleo. Uma parte da célula, que tem cerca de 6 micrômetros de diâmetro. Né? E aí, como é que a célula vai fazer isso? Óbvio, vou comparar aqui. Ó. Isso seria o equivalente a gente pegar 40 quilômetros de linha e ter que colocar dentro de uma bola de tênis. Né? E aí, né? É como se 2 metros de DNA caber em 6 micrômetros de núcleo é o equivalente a 40 quilômetros de linha tendo que caber, devesse caber em uma bola de tênis. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Já a própria figura aqui, ó, já tá dando ideia. Né? A linha tá como aí? Tá enrolada no no carretel, sei lá, uma estrutura para enrolar ela. Então, no DNA, no cromossomo, melhor dizendo assim, no cromossomo, o DNA está enrolado em proteínas. Tá? A analogia que eu faço para vocês é aqui, ó, da linha enrolada aí no carretel. Tá? E aí, ó, metade da massa de cromossomos, tá? É de proteínas estonas e metade de proteínas não estonas. A via inicial de enrolamento é essas proteínas estonas, essas proteínas estonas. Então, metade da massa de proteínas de um cromossomo é de proteínas estonas e a outra metade é de proteínas não estonas. Temos outras proteínas. E aí eu trouxe aqui para vocês um esquema do processo de enrolamento do DNA. Então, nessa figura aqui, nós temos aí a dupla hélice. Cada linha vermelha dessa aí está representando uma cadeia do DNA. E aí vocês veem que a figura está representando que ela se enrola, né, em torno de um eixo. E aí, ó, a unidade básica de empacotamento do DNA é o nucleossomo. O nucleossomo, ele é formado de 2 coisas. Ele tem um cerne, vamos voltar aqui, e o DNA de ligação. O cerne, minha gente, é formado por proteínas e 1,65 volta de DNA. Tá? Essas proteínas são as estonas. 8 estonas vai formar um cerne proteico ao redor de qual o DNA vai se enrolar. Olha aqui, esse cerne de estonas, tá? O cerne é um cerne octamérico. Né? Ele tem nós temos 4 tipos de estonas aqui nele. A estona H2A, esse H aí é de estona, H2B,
H3 e H4. São duas unidades de cada uma dessas estonas. Então, aí 4 tipos, 2 de cada, 8 estomas. Formando um cerne proteico ao redor de qual? 144 pares de nucleotídeos. Por que pares, Jaque? Por que pares? Porque, lembra lá, que a dupla hélice, tá? Vai ter o quê? As bases pareadas. São 2 bases, tá? São 2 nucleotídeos aí pareados pelas bases. Então, aqui, ó, esse cerne é formado, então, por 8 estonas, tá? Vou botar aqui o apontador para ficar mais fácil de visualizar. 8 estonas ao redor de qual 147 pares de nucleotídeos se enrolam, né? De DNA se enrolam. Isso aqui dá mais ou menos 1,65 voltas do DNA para a esquerda, tá? Isso aí vai formar o cerne, né? Isso vai formar o cerne do nucleossomo. Vai ter também no nucleossomo o DNA de ligação, tá? DNA de ligação. Esse DNA enrolado nas estonas, formando o cerne, eles vão estar unidos aí por vários tipos de ligação, sendo elas pontes de hidrogênio, aproximadamente 142 pontes de hidrogênio. Vai ter também ligações hidrofóbicas e ligações também de sais entre as estonas, que são proteínas, esse cerne estônico, e os nucleotídeos aí do DNA. Tá? Esse que eu já mostrei aqui, esse DNA de ligação, ele tem o que? Até 80 nucleotídeos. Então, aqui nessa figura aqui, ó, nessa parte aqui da figura, a gente tem o quê? Deixa eu botar a canetinha aqui. A gente tem aqui, ó, o nucleossomo, formado pelo cerne de amarelo. De amarelo, vocês encontram aqui o cerne de proteínas, as 8 estonas, e de vermelho o DNA. Então, aqui o cerne é estonas mais 1,65 voltas do DNA, mais o DNA de ligação. Então, isso aqui é o nucleossomo, tá? Então, o nucleossomo é esse cerne de proteína mais 147 pares de nucleotídeo, mais o DNA de ligação. A segunda via é formação de uma fibra de 30 nanômetros. Quando a gente enrola aí o DNA nos nucleossomos, a gente tem aqui uma fita de 11 nanômetros de diâmetro. Vamos dizer assim, diâmetro. O próximo passo de enrolamento do DNA é a formação dessa fibra aqui, ó. Um pouquinho mais grossa, de 30 nanômetros. Como é que isso acontece? O nome disso aqui é cromatina, tá? Cromatina verdadeira. As ligações vai ocorrer aí, ó, de 2 formas, essa compactação da fibra de 11 nanômetros para formar a fibra de 30 nanômetros. Primeiro, serão ligações nucleossomo-nucleossomo via as caudas das estonas. Então, as estonas possuem aí ramificações caudas de aminoácidos, especialmente a estona 4, que vai aí radiar dos nucleossomos, e essa interação nucleossomo-nucleossomo ajuda a formação dessa fibra aí, esse enrolamento do DNA formando a fibra de 30 nanômetros. E temos também uma estona adicional, a estona chamada de estona de ligação, ou seja, que a gente dá o nome de H1. Cada estona começa com H, tem H2A, H2B, H3, H4, formando o cerne do nucleossomo, e a estona H1 vai estar aproximando os nucleossomos, ajudando a aproximar os nucleossomos para formar a fibra de 30 nanômetros. Então, aqui, ó, ligação nucleossomo-nucleossomo via caudas de estona, especialmente H4. Aí, como eu falei para vocês, temos aqui, ó, caudas, né, várias estonas da H2, H2A, H2B, todas elas formam. O que são essas caudas? Aminoácidos, sequências de aminoácidos para fora do nucleossomo. E aí eles interagem, olha como nessa figura aqui, ó, nucleossomo, cauda de 1
interagindo com a cauda do outro, para aproximar os nucleossomos e a gente está efetuando aí um maior empacotamento da molécula de DNA. Nessa figura aqui, ó, gente, as bolinhas representando aqui átomos, né? Aqui temos as caudas, né? E de vermelho o DNA. E para fora aqui as caudas saindo do nucleossomo. E uma outra forma é o que, já falei, a histona H1 vai estar ligando aos nucleossomos aí, mudando a direção do DNA de ligação, aproximando os nucleossomos, né? Supõe-se que um dos modelos propostos, né? Vários modelos têm sido propostos para como que a histona faz isso. E um dos modelos mais prováveis é o modelo do zigue-zague, onde o que? A histona e as caudas, a histona H1 e as caudas das histonas do nucleossomo vai botar o quê? Um nucleossomo para cima, outro para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, zigue-zague, para cima, para baixo. Olha aqui na figura, um para cima, outro para baixo, para cima, outro para baixo, para cima, outro para baixo, para cima, para baixo. E aí vamos formando aqui o zigue-zague e formamos a fibra de 30 nanômetros. Porque esse é o modelo mais provável, porque a gente vê isso em fotografias eletrônicas. Olha aqui, ó, um nucleossomo para cima, para cima, para baixo, para cima, para baixo, aí por aí vai, formando aí esse zigue-zague que vai formando aí, aproximando mais os nucleossomos e formando um maior hipoacotamento e formando a fibra de 30 nanômetros. Nós temos entre a fibra de 30 nanômetros e outro enrolamento maior de 700 nanômetros, que nessa figura aqui, nesse esquema, não está mostrando, 10% da cromatina está aí, ó, condensada em 30 e 700 nanômetros, especialmente 300 nanômetros. Ai, meu Deus, ficou muito disparado. Mas aqui, ó, 300 nanômetros, certo? Isso é o que a gente chama de heterocromatina. Tá? A fibra de 30 a gente chama de eucromatina. E esse enrolamento adicional, formando aproximadamente uma fita de 300 nanômetros, a gente chama de heterocromatina. Tá? Essa heterocromatina aqui, a estrutura dela não é bem entendida. Como é que acontece? Existem alguns modelos propostos e tal, mas não se sabe ainda muito bem como é que acontece. Mas uma coisa importante se sabe sobre ela. Ela participa dos processos de regulação da expressão gênica também. Tá? Vão existir, obviamente, proteínas que vão promover essa compactação adicional, tá? E esse empacotamento aqui em 700 nanômetros, ele vai acontecer quando a célula está se preparando para a divisão celular. Tá? Na célula interfásica, a célula que não está se dividindo, o DNA ela vai estar empacotado aqui até no máximo ali a fibra de 300 nanômetros. Quando a célula vai se preparar para dividir, aí duplica primeiro o material genético e durante o processo de divisão ela se compacta mais, o DNA se compacta, o cromossomo se compacta ainda mais, formando aí, ó, essa fibra de 700 nanômetros. Essa figura aqui, ó, essa figura tá aumentando nessa região aqui, e o cromossomo total ele vai ter aí, ó, 700 nanômetros, porque ele é formado por o cromossomo na divisão celular, tá? Ele vai ter aí 2 fitas de DNA enroladas em 700 nanômetros, então forma um diâmetro de 1.400 nanômetros. Tá? O cromossomo, então, mitótico, como eu já falei, é um cromossomo duplicado e condensado. Ou seja, antes da célula se dividir, quando a gente vê divisão celular, você vai entender isso aqui, é mitótico porque de mitose, né? E o cromossomo meiótico, que é da meiose também, ele é um cromossomo duplicado. O que é que significa já? Que ele vai ter 2 fitas de DNA.
Vai ter 2 fitas de DNA que vão estar condensadas daquela forma que eu mostrei ali. E esses 2 cromossomos aí, ó, novos, eles continuam ligados entre si e vão ser chamados de cromátides. Cromátides irmãs. Então, um cromossomo com DNA duplicado, cada molécula de DNA enrolada em suas proteínas, a gente dá o nome de cromátides irmãs. Isso aqui é importante quando vocês forem estudar divisão celular. E eles vão se manter unidos por uma região que é chamada de centrômero. A gente vai ter aí um conjunto de estruturas proteicas, de proteínas, promovendo aí a união, mantendo essas cromátides unidas até o momento exato em que elas devem se separar durante a divisão celular. Tá? Esse centrômero, assim como 2 outras estruturas presentes no cromossomo, tá? Que é o telômetro e a origem de replicação, na verdade são sequências, né? Sequências do DNA específicas, sequências de nucleotídeos, tá? Específicas que estão que são responsáveis por alguma função na célula. Então, cada molécula de DNA de um cromossomo linear vai ter um centrômero, 2 telômetros e origens de replicação. Como eu já falei, são sequências de nucleotídeos, sequências específicas que são reconhecidas por proteínas específicas para se formar estas estruturas, centrômero, telômero ou origens de replicação. Então, telômero são 2, porque estão nas pontas, está representado nessa figura aí de azul. Origem de replicação são várias, num cromossomo linear, que é um cromossomo de células eucarióticas. E, como o nome já diz, a origem de replicação é onde inicia-se a replicação do DNA, quando a célula antes da célula se dividir. E o centrômero também vai ser só é uma região, também uma sequência de DNA, com quais proteínas vão se ligar e permitir que as cromátides se mantenham unidas até o momento exato da divisão celular. Então, quando o DNA é duplicado, as 2 moléculas de DNA se mantêm unidas, formando as cromátides irmãs. E elas se mantêm unidas por esse centrômero aí. E aí, como a figura está mostrando aqui, ó, origem de replicação, temos aqui o DNA iniciando a replicação. Uma vez replicadas as células, ó, tenho aqui uma molécula, outra de DNA, elas se mantêm unidas pelo centrômero e durante aí a mitose, a meiose, essa porção aqui, ó, tá? Essa de verde as proteínas, tá? Que se ligam a elas, mantendo elas unidas. Vão estar também aqui o centrômero envolvido aí na separação das fitas filhas, tá? das cromátides irmãs durante o processo de divisão celular. Aqui é só uma introduçãozinha para vocês saberem que existem essas 3 sequências, né, que são importantes para o cromossomo, mas a gente vai ver com detalhes melhor elas depois, tá? O conjunto de moléculas de DNA de uma espécie a gente chama de genoma. E genoma a gente pode dizer também que é a totalidade da informação genética contida em uma sequência completa de DNA. Então, a totalidade de informação genética que está ali presente no DNA, a gente dá do DNA de um organismo, a gente chama de genoma. Tá? Por exemplo, o genoma humano, aí eu trouxe o genoma humano porque a gente fica mais interessado e curioso sobre como é a organização aí nos humanos, né? Então, cada célula humana vai ter aí, ó, 24. Na verdade, não é isso, não. A gente tem 24 tipos de molécula de DNA. Tá? Isso significa que, uma vez enrolados em proteínas e compactados em proteína, a gente vai ter 24 tipos de cromossomos. O que é que diferencia esses tipos, tá? Que é a sequência de nucleotídeos. Então, diferentes sequências de nucleotídeo, diferentes moléculas de DNA. Aí, quando essas sequências são muito diferentes entre si, a gente tem os tipos diferentes de moléculas de DNA.
Então, no caso dos humanos, são 24 tipos. Desses 24 tipos, minha gente, 22 tipos são autossomos. O que é que significa? Tem todo tipo de informação genética lá. Tem vários genes diferentes relacionados a várias características diferentes que vão dar aí a formação do nosso corpo, do nosso metabolismo, nossas características em geral. E temos 2 tipos que são chamados de sexuais, porque eles são importantes na determinação do sexo na espécie humana. Então, 2 tipos autossomos e 2 tipos sexuais. E aí eu trouxe todos eles aqui, ó, para vocês verem. Tá vendo? Esses daqui, ó, daqui até aqui eu tenho aqui, ó, os 22 autossomos e olha aqui, nós temos aqui, ó, os 2 sexuais. Quem são eles? A gente tem os sexuais, a gente tem um maior, que a gente chama de X, e temos um menor, que a gente chama de Y. Tá? E aí, ó, nós possuímos um par, tá? A gente vai possuir um par de cada um autossomos, mais 2 sexuais. Todo mundo vai ter, desses 22 autossomos, 2, ou seja, um par, tá? Então, 22 autossomos vezes 2 vai dar quanto aí, gente? 44. Então, todo mundo vai ter 2 de cada um dos autossomos, mais 2 sexuais. Ou seja, isso tudo vai dar, ok? 46 cromossomos. Então, cada célula nossa tem 46 cromossomos. Agora sim, sexuais, vocês lembram que temos 2, X e Y. Então, algumas pessoas vão ter 2X, tá? E algumas pessoas vão ter um X e um Y. Então, as 2 opções aqui, ó, é o XX ou XY, tá? Nunca YY. O X, ele é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, assim, ou a pessoa tem 2X, ou a pessoa tem um X e um Y. Com algumas exceções. Com algumas exceções. Claro que tem exceções. Claro. Esse aqui é o número normal, o número esperado. Tá? 42 autossomos e 2 sexuais. Pode ter variações? Pode acontecer. Pode ser que algumas pessoas podem ter de algum tipo autossômico 3 ou ter um só. Tá? Isso são erros que podem acontecer durante a divisão celular, a meiose, e pode gerar diferenças aí. Então, aí pode acontecer algumas pessoas terem 3X, algumas pessoas podem ter apenas um X, e algumas pessoas podem ter um X e 2Y. Tá? Daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Tá? Depois não tá dizendo que eu tô falando que é sempre assim. E aí eu trouxe aqui para você essa figura aqui, ó. Ela tá representando... Essa figura aqui, ó. Tá representando aqui, ó. Cada corzinha é um cromossomo diferente. Então, foi pego a célula aí de alguém em divisão celular. Parou a divisão celular. E corou aí com diferentes cores aí os cromossomos. Aí a gente tem aqui, ó, a organização certinha. 2 do tipo 1, 2 do tipo 2. E 2 de cada tipo autossômico. E no final, essa pessoa aqui tem o quê? 2X. Totalizando 46 cromossomos. Quando a gente organiza assim, ó, arruma bonitinho, né, e forma esse diagrama aí dos cromossomos de uma pessoa, a gente dá o nome disso de cariótipo. Isso aqui é o famoso cariótipo. E aí, lembro para vocês que eu falei que pode haver variações? Pode, viu, gente? Pode. Agora, antes disso, lembra que eu falei aqui, ó, cada pessoa vai ter ou 2X dos cromossomos sexuais, ou um X e um Y. Se a pessoa tiver um X e um Y, é do sexo masculino. Se tiver 2X, é do sexo feminino. É o que eu estou mostrando aqui nessa figura. Temos aqui, ó, 2 de cada um tipo autossômico, tá? E nesse caso aqui, um X e um Y, sexo masculino. 2 de cada um autossômico, um X e um X, sexo 2X no caso, sexo...
X, 1x. 2x é do sexo feminino, tá? E aí, lembra que eu falei que pode haver alterações no número de cromossomos, pode haver alterações que em alguns casos chamam de aberrações cromossômicas, que é alterações no número ou na estrutura do cromossomo. Mais comum é aí as alterações no número e vai gerar o que a gente chama de síndromes. Então, quando tem alteração, uma pessoa tem alteração no número de cromossomos, o certo é o quê? 2 de cada autossômico mais 2 sexuais. Se for XX é do sexo feminino, se for XY é do sexo masculino. Mas pode haver alterações já, que pode acontecer. E aí a gente vai ter o que a gente chama de síndrome. Uma síndrome muito comum é a trissomia do par 21, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down, tá? Que é o quê? A pessoa, em vez de ter 2 cromossomos do par 21, ela vai ter 3. Então, o nome já diz aqui, ó, trissomia do par 21. Tem outros tipos de alteração? Tem. Tem a trissomia do par 18, tem trissomia do cromossomo sexual X. Então, algumas pessoas podem ter 3X, algumas vão ter um único X. Tudo isso são síndromes diferentes. E aí você vai pesquisando aí, porque não dá para falar de todas as síndromes aqui nesta aula, tá? Então, ó, esta aula termina por aqui e convido vocês agora a assistir a aula de replicação do DNA. Até mais!